Queridos, graça e paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Ivan Borges e mais uma vez nós vamos gravar esse vídeo. Hoje é domingo e sempre, todo domingo, a gente tem gravado um vídeo para o nosso canal, para a nossa fanpage do Facebook. E eu queria informar os irmãos que toda semana eu tenho deixado um tema, na rede social em forma de enquete, tá bom? Um tema qualquer da Bíblia Sagrada, falando da palavra do Senhor. E eu tenho deixado esse tema durante a semana para que a gente no domingo consiga gravar um vídeo falando a respeito desse tema que eu estou deixando em especial, tá? Então toda semana vai lá na página, olha lá, talvez tenha uma questão que remete a você, que você quer entender um pouco melhor, você pode participar dessa enquete conosco, tá? Na semana passada eu deixei um tema falando sobre a presença de Deus, e a pergunta que eu fiz foi a seguinte: se a presença de Deus é tão gloriosa, é tão maravilhosa, então por que tanta gente sai, por que tanta gente abandona, apostata da fé, tem largado a presença do Senhor? Esse é o tema da semana que passou, e esse vídeo nós vamos abordar isso, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tanta gente tem abandonado a fé cristã, porque tanta gente tem deixado Jesus de lado e tem tantas desculpas, Quando sai, as pessoas têm tanta desculpa para colocar, e a gente vai entender um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, tá bom? Então fica com a gente, que com certeza Deus vai falar muito ao seu coração nessa hora, tá? Quando a gente analisa a palavra de Deus, a gente pode perceber que não tem desculpa. Não tem desculpa e também não tem por que alguém sair da presença de Deus. É uma presença gloriosa? Claro. É uma presença maravilhosa? Incontestável. A presença de Deus é o melhor lugar para se estar da face da terra, do universo. Não existe outro lugar melhor para se estar do que diante de Deus, do que na presença do Senhor. Só o que é que tem faltado? Por que tanta gente tem saído? Porque essa grande evasão tem acontecido nos nossos dias, tantas pessoas apostatando, tantas pessoas abandonando, tantas pessoas deixando de seguir a Cristo e lançando tantas desculpas para poder defender sua causa, porque tem abandonado Jesus, Tem duas coisas que eu quero comentar com os irmãos, discutir com os irmãos aqui nessa manhã. E as duas coisas seguintes: observância, observância, grave isso aí, observância e confiança. A gente precisa, enquanto cristão, ter em Deus, ou observar a palavra do Senhor. É inquestionável, eu tenho que observar a Bíblia. Se eu sou cristão, se eu sou servo de Jesus, eu tenho que observar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, Aquilo que Deus entregou para nós como manual e regra de fé e prática, tá bom? Se você seguir a Bíblia, se alguém seguir a Bíblia, com certeza a vida dessa pessoa será uma vida vitoriosa. A segunda coisa que a gente vai tentar abordar aqui é sobre a confiança. Eu preciso confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor. A maior profecia que existe é essa daqui, a Bíblia, a palavra de Deus, inerrante, infalível e inquestionável, tá bom? Então, duas coisas que eu preciso observar. Então, Mateus 7:24, Jesus estava falando sobre a parábola a respeito da pessoa que ouve a sua palavra e a pessoa que guarda a sua palavra. E Jesus fala que ele vai comparar essa pessoa a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, soprou os ventos, correu os rios, bateram contra aquela casa, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus fala no final que este homem é semelhante àquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, e a coloca em prática. Porém, o homem que ouve a palavra do Senhor e não coloca em prática é o homem insensato, que edificou sua casa sobre areia, e quando desceu a chuva, os ventos e os rios e bateram contra aquela casa,
a casa caiu porque não tinha firmeza, não estava solidificada, não estava alicerçada, estava sem fundamento, e na primeira torrencial que veio, a casa com certeza desmoronou. E Jesus falou: este último é aquele que ouve a palavra de Deus e não a põe em prática e não a pratica. Então, a primeira coisa que faz uma pessoa abandonar a presença de Deus é a falta da observância à palavra do Senhor. Estamos vivendo em um século de muita informação, gente. Tem muita informação na internet, muita informação nas ruas, muita informação aqui, muita informação e acolá, mas tem muita gente que não detém a formação precisa. Tem muita gente que não detém o conhecimento preciso. Tem muita gente que é como aquela Maria vai com as outras, né? Ele segue o que alguém está seguindo, o que alguém falou, o que alguém disse, e ele nunca para ir na fonte, para examinar qual é a veracidade daquilo ali, nunca parou para dar uma observância real na Escritura. Então é aquela pessoa que segue a leva, né? É aquela pessoa que segue a trilha, aquela pessoa que segue o vento. Então essa pessoa é uma pessoa que não observa. Então uma pessoa que não observa é uma pessoa que não tem um alicerce firmado, uma pessoa que não tem uma firmeza estabelecida. Então no primeiro vendaval que vier, na primeira dificuldade que vier, na primeira luta, no primeiro levante do irmão, na primeira circunstância dentro de uma igreja, a pessoa vai se abater, a pessoa vai se desanimar, e aí ele vai acabar abandonando a fé cristã e vai acabar deixando o lugar mais maravilhoso do mundo, que é a presença de Deus. Então, o cristão genuíno, ele precisa observar a Bíblia. Ele precisa observar a palavra de Deus, né? O que é que Davi falou? Davi, ele disse que a palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés e é luz para o seu caminho. Salmo 119, versículo 5, se não me falha a memória, ou é o 11, o salmista diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? E ele responde: observando conforme é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a maior profecia, né? Às vezes a gente vê hoje pessoas correndo atrás de profecia, correndo atrás de revelação, correndo atrás de visão, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, mas tem deixado a Bíblia de lado, tem deixado a Bíblia como um livro qualquer aberto em cima de uma estante, né? E a Bíblia não pode ser deixada dessa maneira. Gente, a maior profecia está aqui. Se você ler a Bíblia, se você se organizar, se você parar para observar a palavra de Deus verdadeiramente, então sua vida estará firmada em uma rocha certa, em uma rocha verídica, e com certeza nada vai abalar ou atrapalhar a sua fé, tá? Então a segunda coisa que a gente tem que observar também é a questão da confiança. Nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Precisamos confiar no Deus em quem nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança. Às vezes as pessoas abandonam a presença de Jesus por causa disso, por causa da falta de fé, por causa da falta de confiança. Então, na primeira prova, gente, na primeira luta, na primeira dificuldade, né, a pessoa diz que Jesus o abandonou, que Jesus o deixou, né, que Deus não está olhando para ele, que porque tudo isso acontece comigo, e ele vê o negócio estreitando, né? Assim que a gente fala na cristandade, o negócio estreitando, o negócio apertando, e às vezes Deus está preparando ele para algo maior, só que ele não espera, né? É um camarada que não tem longanimidade, é um camarada que não tem paciência, né? É uma pessoa que não tem sua confiança estabelecida. Por que ele não tem confiança estabelecida? Porque ele não observa a palavra de Deus.
né? Porque ele não observa as escrituras sagradas. Porque se ele observasse a escritura, com certeza a confiança dele estaria lá em cima. Romanos capítulo 10, o que é que diz Romanos capítulo 10? Acho que é o versículo 19. Diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, a confiança, a nossa fé está relacionado com o que a gente ouve da palavra do Senhor, o que a gente entende da palavra de Deus, o que a gente vai buscar na palavra de Deus. Quanto mais eu leio, quanto mais eu me aprofundo na Bíblia, quanto mais eu procuro conhecimento da Escritura, então a minha fé vai aumentando em grau, vai aumentando em gênero. Não era assim que acontecia quando Jesus estava aqui? Não era? As pessoas iam lá para ouvir Jesus, e ouvindo Jesus ali, a fé aumentava. Você acha que Bartimeu, quando Jesus entrou ali, Bartimeu não estava ouvindo o que Jesus estava falando? Você acha que a mulher do fluxo de sangue não estava ouvindo as palavras de Jesus? Você acha que Pedro lá, né, antes da pesca maravilhosa, ele não estava ali atento a toda a palavra que Jesus estava dizendo? Tanto é que quando Jesus entra no barco dele, diz assim: Pedro, volta para o mar alto, lança tua rede novamente para pescar e pesque. E Pedro diz assim: olha, Senhor, pesquei a noite toda, nada consegui, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes, né? E a pesca maravilhosa aconteceu. Então é isso que nós estamos precisando. Por que tanta gente abandona, tem abandonado o evangelho? Por que tanto crente sem postura evangélica? Por que tanto crente sem definição? Por que tantas pessoas, gente, que não tem um caráter verdadeiramente formado e moldado por Cristo Jesus? Por falta de observância da palavra de Deus. O que é que Satanás quer que aconteça na nossa geração? Satanás quer que o máximo de pessoas deixem a leitura da Bíblia. Satanás quer que o máximo de pessoas, o máximo de cristãos abandonem esse livro que é regra de fé e regra de prática, né? Então, você, para ter uma vida estruturada, abençoada, fortalecida, onde você vai passar por cima dos obstáculos e das barreiras, você vai vencer, você vai conseguir vislumbrar aquilo que está além da sua visão. Você precisa ler a palavra do Senhor, você precisa observar a palavra de Deus, porque com certeza isto aqui é alimento para a sua alma. Então, gente, essa é a grande questão, né? A grande questão, né, entre aquelas pessoas que saem da presença de Deus, que abandonam a presença de Deus. A gente tem que observar essas duas coisas, né? A pessoa não observa, né, a palavra de Deus, o que é que a Bíblia diz, porque não tem tanto interesse, vamos dizer assim, ou então não tem uma preocupação de examinar, como os bereanos, né? Lembra dos bereanos? Quando Paulo chegou lá em Bereia e Paulo pregou aquele evangelho fervoroso, foi aquela glória toda, o que é que os bereanos falou? Sua palavra é muito boa, né? Realmente toca, mas nós vamos analisar na Escritura para ver se o que você fala condiz com a Escritura. Então a gente tem que ser crente bereano, a gente tem que analisar a Escritura, né? A gente tem que procurar enxergar a Bíblia Sagrada, porque só assim a gente vai ter um estilo de vida, né, na presença de Deus, que não seja um estilo de vida tão fraudulento, né, como a gente tem visto por aí. Fraudulento como a pessoa está hoje na igreja, amanhã não está, depois volta, depois sai, né, fica aquele negócio de vai e vem, aquele crente que não se firma de maneira nenhuma, né, aquela pessoa que não tem base, que não tem firmeza, aquela pessoa que não tem os princípios da palavra de Deus, ainda não está inserido no seu coração, porque ele não conhece, né? Porque ele não conhece, né? E essa falta de conhecimento leva a pessoa a ter uma descrença, a desconfiar do poder de Deus, porque no momento da dificuldade, no momento da luta, ele vai o quê? Ele vai abandonar o Senhor, tá? Então, por que muita gente sai da presença de Deus? Por falta de observância à palavra do Senhor, por falta de confiança no poder de Deus, né? Romanos 8,35. O que é que diz Romanos 8,35? Vamos ler? Deixa eu pegar a Bíblia aqui rapidinho, só para a gente ler, para concluir esse vídeo. Romanos 8,35 diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez?
o perigo, a espada. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada pode nos separar do amor de Deus, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode, né? Então a Bíblia diz que não pode, a Bíblia diz que não tem como, a Bíblia diz que não tem condição. Só que a Bíblia não diz que eles não tentariam, né? Então eles tentam a tribulação, a angústia, o perigo, a espada, a fome, a nudez, a peste, a altura, a profundidade, o presente, o porvir, tenta nos separar do amor de Deus. Mas a Bíblia diz que não consegue nos separar do amor de Deus, tá? Então examina a Escritura, gente, examina a Bíblia. Você é crente, é servo de Deus. Não deixe que nada atrapalhe o seu relacionamento com o Senhor. Tá bom? Isso aqui é o pastor Ivan Borges. Essa é uma mensagem de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Tá bom? Que Cristo te abençoe no poder do Salvador. Tá? Eu estou mandando um abraço aqui também para meu irmão, pastor Tiago. Tá? Pastor Tiago aí de Dom Avelar. Esse homem de Deus aí, que é um amigo, companheiro meu aí de ministério, nosso de ministério. Tiagão, Deus te abençoe, meu irmão. A trajetória é difícil, ferrenha, mas nossa é a vitória em Cristo Jesus. Um abraço, meu nobre, e um abraço para todos aqueles que têm nos acompanhado. Compartilha esse vídeo com seu ciclo pessoal e que Deus abençoe. Essa semana vai ter outra enquete, tá? A gente vai estar falando de mais um assunto aí da Palavra de Deus, então nos acompanha, tá bom? Acompanha a página lá do pastor Ivan Borges, acompanha o canal no YouTube, tá certo? Acompanha meu Facebook aí, tenho certeza que a bênção de Deus sempre estará sobre a sua vida. Fica com Deus em Cristo Jesus. Um abraço.